Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Oi, oi! Hoje estamos começando o nosso terceiro episódio do Café com Propósito, Aromas, Fé e Vida Real. Gente, e vocês viram qual é o óleo que nós vamos falar hoje? Simplesmente desse queridinho, o Forgive. É um óleo que eu estou usando bastante nesses últimos meses, agora desse ano de 2025. E vocês vão entender tudo, tá? Por que eu tô usando? E eu espero que faça muito sentido também para vocês mais esse episódio. Já compartilha com as suas amigas, com todas as pessoas que também vão se beneficiar desse conteúdo, tá? Gente, olha, o Forgive, ele é um óleo conhecido como óleo do perdão. E esse óleo Forgive, ele faz parte de um kit que a doTERRA tem, um kit muito especial, que é o kit emocional. Gente, aqui, ó, tem riqueza, tá? São 6 óleos essenciais, é o Motivate, o Share, Passion, Forgive, Console e Peace. Vou falar de todos para vocês logo em breve, mas hoje o escolhido é o nosso querido Forgive. Então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre o Forgive. Olha a literatura que eu separei para vocês. Vou mostrar tudo. Olha aqui, gente, riqueza, tá? Quando eu compartilho aqui, né, a literatura que a gente estuda para estar falando para vocês, é para que vocês também se empoderem, que vocês também tenham curiosidade de buscar conhecimento por conta própria, gente, por vocês. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Forgive nesse livro, Os Fundamentos Essenciais. Olha só, gente, os benefícios que ele traz pra gente, né? O Forgive, que ele é considerado um mix renovador, ele é um óleo que ajuda na questão da falta de perdão, emoções reprimidas, guardar sentimento, rancor, frustração, irritabilidade, julgamento rigoroso e punição, toxicidade espiritual e emocional nos tecidos corporais, dependências e apegos nocivos, úlceras e problemas de fígado, infecção e danos na pele, problemas de circulação, fungos e parasitas. E olha só, ele é um mix dos óleos abeto do Canadá, bergamota, zimbro, mirra, arbor vitae, nótica, tomilho e citronela. Lembra que a gente já falou que mais de 85% das doenças são psicossomáticas, segundo a OMS. Então, gente, tudo começa com o emocional. A mente, ela até pode mentir, mas o corpo não consegue mentir. Porque o corpo já é o nosso emocional, tá? Ele colocando pra fora. Então, olha só como é importante cada vez mais a gente cuidar do nosso emocional. Eu sou apaixonada pela psicoaromaterapia, né? Que é o que cuida da parte da aromaterapia, que cuida das emoções. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Emoções Essenciais. Mas antes disso, vamos tomar mais um cafezinho. Eu vou ler algumas partes, tá? Fazer aqui um resumo para vocês. Olha só. Esse mix ele foi formulado para ajudar as pessoas que desejam perdoar. Sabe-se que perdoar os outros realmente liberta quem perdoa. É isso, gente. Quando a gente perdoa alguém, sabe quem é a pessoa que mais ganha? Somos nós. Não é a pessoa que nos feriu que ganha o nosso perdão. Somos nós que ganhamos, porque a gente consegue liberar aquela emoção que estava presa e a gente passa a viver com mais leveza.
com muito mais saúde. Vocês sabiam que essa raiva, esse rancor que fica aqui dentro, ele não faz bem pra gente, tá? Não faz bem mesmo. O mix renovador, ou seja, o Forgiving, ele ensina que todos estão aprendendo e crescendo juntos. Erros e ofensas acontecerão, tá? Fato, nós somos humanos, né? Tá tudo bem. Como a gente vai lidar com as circunstâncias, essa é a questão. Erros e ofensas acontecerão, mas devem ser recebidos com perdão e bondade. Gente, perdão é libertador, tá? Comece a refletir sobre isso, tá? Inclusive, que fala que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Por que a gente não quer perdoar 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes, né? A gente tem essa dificuldade. Então, perdoar é libertador. E aqui ele fala, olha, esse mix, ele lembra as pessoas de viver de acordo com a regra de ouro, a tratar os outros de maneira que elas mesmas gostariam de ser tratadas. Convida as pessoas a se libertarem ao perceber que os outros podem estar fazendo o melhor que podem e merecem compaixão e perdão. Gente, que lindo, né? Quando fala aqui, olha, as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Nós não podemos julgar os outros, tá? Pela nossa régua. A gente não sabe o que a pessoa está pensando, está passando, qual é a circunstância que ela está vivendo. E a gente tem o costume, né, o hábito de julgar. Então, quando a gente tem esse olhar de amor, né, a gente consegue perdoar, a gente consegue se libertar, a gente consegue se curar. E esse processo, tá? Ele é diário. Nós podemos tomar a decisão diariamente de dizer, eu escolho perdoar, eu escolho ser feliz, eu escolho viver com leveza, eu escolho amar. É uma decisão. Eu vou falar para vocês uma grande dica, que é a técnica Sinfonia das Células. Super recomendo esse livro, tá? E a Sinfonia das Células, ela tem como objetivo trazer uma harmonia, né? No bem-estar físico, emocional, espiritual. São 21 técnicas e uma delas, adivinha qual é? Técnica sobre o perdão. Sim, nós temos aqui vários óleos essenciais, é um passo a passo que você mesmo pode aplicar em você. Você pode aplicar no seu esposo, nos seus filhos, nos seus pais, tá? Você pode, né, aplicar em quem você quer ajudar, tá? Quais são os óleos dessa técnica, tá? Do perdão. Falando aqui do protocolo, né, do perdão. Começa, a etapa 1 é com óleo de rosa, gerânio, olíbano, neroli, depois com o óleo carreador, né, que é o óleo de coco fracionado, cravo, melissa, zimbro, bergamota e finaliza com Forgiving, que é o mix renovador, né, como ele chama. Aqui tem um passo a passo das aplicações, de onde aplicar. Gente, é muito prático, é muito simples e ao mesmo tempo muito rico, tá? Então eu super recomendo vocês terem esse livro. E olha, a gente pode perdoar ao outro, né, que nos feriu, mas a gente também pode pedir perdão a quem nós ferimos. E sabe, outro perdão que é tão importante, talvez até mais importante de todos, é o auto-perdão. É a gente se perdoar. E é claro que tem algumas atividades que podem potencializar ainda mais. Eu quero compartilhar essas dicas com vocês. Qual é a literatura que nós vamos beber? Aqui, ó, a Camila Vieira, tá? Da minha grande mentora de autodesenvolvimento. Eu vou começar com a frase que diz assim: o perdão é o único que pode libertar você para ser verdadeiramente feliz e forte emocionalmente. Forte, né? Essa frase, muito forte. Então, quando você entende que perdoar é você que ganha, nossa, por que você está adiantando depois algo que pode te beneficiar ainda mais? Sem dúvida, a missão mais importante e desafiadora de todo o processo é o perdão. O antibiótico, o único que cura, é o perdão. Gente, isso é muito forte. Muito forte. A cada momento que eu estudo mais sobre esse assunto, mais eu tomo a decisão de perdoar 70 vezes 7. Assim como Jesus já deixou tudo na Bíblia, né, pra gente. Para que possa, por meio da verdade do perdão, curar as suas feridas, ter o seu comportamento diante do que o ofende totalmente mudado. Parecer-se um pouco mais com quem Deus o fez para ser e viver a vida que você e os seus merecem. Gente, quem é que não quer viver uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida extraordinária que Deus deixou pra gente? Então, todo mundo agora pega papel e caneta e vamos praticar, fazer os exercícios, tá? Peguem aí a dica. Olha, agora eu vou compartilhar com vocês dicas desse devocional Plenitude. Comprem esse devocional para que vocês tenham também esse guia maravilhoso de autodesenvolvimento no dia a dia de vocês, tá? Nada é por acaso, principalmente na palavra de Deus. Você já parou para pensar que a única coisa que Jesus precisou nos mandar fazer 70 vezes 7 foi perdoar, né? Então, por que a gente tem tanta dificuldade, gente, para perdoar? Sabe o que é? Eu vou contar para vocês. É o tal do orgulho.
Todos os dias nós precisamos fazer, sabe o quê? Moer o tal do orgulho. Moer o tal do orgulho, para que a gente possa viver de uma forma muito mais plena. Olha só essa parte. A primeira coisa que precisamos saber sobre o perdão é que ele é para você, para a sua cura, e não para a pessoa que o feriu. O perdão é uma escolha, uma decisão, é um processo, não é um acontecimento, gente, tá? Não é sobre um acontecimento, né? Vamos para as atividades, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, exercício 1. Relacione a pessoa ou as pessoas que o machucou e cuja ofensa ainda carrega no coração. Perceba que dizer coisas como eu perdoei e nem lembro mais que ela existe, ou já perdoei, apaguei da minha vida, mas pra mim ela morreu. Gente, isso não é perdão, certo? Isso, zero possibilidade de ser perdão, tá bom? Vamos tomar consciência. Então, nas linhas a seguir, você colocará o nome dessa pessoa e o grau, né, do relacionamento, com o que ela tem com você, se é pai, mãe, tá? Cônjuge, filho, tá bom? Enfim. Depois disso, vai escrever a maior dor que essa pessoa lhe causou, que ainda dói quando você se lembra e que leva a ter sentimentos ruins e não ter perdoado de verdade ainda. O próximo passo é escrever uma oração para Deus, abençoando essa pessoa, a sua vida, saúde, família, desejando felicidade e prosperidade. Tá? Você vai profetizar na vida dessa pessoa. Quanto mais deixar as bênçãos sobre a vida dessa pessoa fluir em seu coração, mais livre se tornará. Você, a partir de hoje, tome a decisão hoje, tá? Não é por acaso que esse vídeo tá chegando para você hoje. Você colocará seu despertador no celular para tocar todos os dias, para orar por essa pessoa por 40 dias. Gente, no mínimo por 40 dias, tá? Eu tenho feito esse processo e tem sido muito bom. Realmente, né? Continuo no processo, tá? Agora vamos para o exercício 2, tá? A gente, nesse instante, estava falando sobre, né, perdoar quem nos feriu. Mas vocês já pararam para colocar a mão na consciência de quantas pessoas vocês já feriram? É aquela palavra, gente, que depois que sai não volta, né? Às vezes é um olhar, às vezes é uma indiferença. Gente, vamos entender que nós, né, também erramos muito. E agora vamos fazer uma atividade para pedir perdão quem a gente feriu. Então, errou, humilhe-se e confesse o seu erro e peça perdão. Uma vez que reconheceu e pediu perdão pelos seus erros, é hora de abandonar seus maus caminhos. Mude de comportamento. Abandonar o erro e o pecado é a prova do verdadeiro arrependimento. E aí você pode escrever, você vai colocar assim no papel, ó, o nome da pessoa que a gente falou, né? E você vai colocar o meu erro. Qual foi o seu erro, né? Qual é o nome da pessoa que você feriu com o seu comportamento? E de repente vão ser várias pessoas. Então, para cada pessoa, você vai fazer esse bloquinho, tá? De passo a passo que a gente está aqui recomendando para você. Exercícios fortes, né? Eu vou dizer para vocês, vale a pena cada um, tá bom? E pra gente finalizar o terceiro exercício, sabe qual é? Gente, é perdoe a si mesmo. Sim, nós precisamos nos perdoar. Você vai escrever uma carta de auto-perdão. Nela, você vai confessar para si os erros que hoje geram culpa no seu coração. Você vai dizer o quanto se arrepende de tê-los cometido, pedir perdão para Deus e afirmar assim para Deus o perdoar. Decida hoje fazer esse auto-perdão. Gente, isso é muito forte, tá? Se auto-perdoar, você vai potencializar o seu processo de transformação, o seu processo de cura. E olha a dica. Coloca esses olhos no teu dia a dia, o Forgive, tá? Que tem sido incrível pro meu processo. Então, pra gente fechar o nosso episódio com chave de ouro, vamos ler Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí, qual é a sua decisão hoje? É continuar não perdoando? É continuar negando o perdão? É continuar negando a sua cura, o seu processo de transformação, o seu processo de autodesenvolvimento, o seu processo de lapidação? Eu espero que a sua decisão seja aceitar e querer colocar no seu dia a dia esse perdão. Então, gente, com muita generosidade, com amor no coração, eu desejo que vocês perdoem, que vocês se perdoem, que vocês peçam perdão, porque é sobre amor, não é sobre julgar, é sobre amar. E assim a gente finaliza o nosso terceiro episódio
Deus te abençoe e até a próxima semana.